E o agradecimento, viu, especial a todos, especial também a Vera, pela oportunidade de poder tarefar mais um pouquinho na Seara de Jesus, né? Passando as passagens da nossa doutrina, que é uma grande filosofia, a ciência e também a religiosidade com Cristo. E a vida continua. Eu fui inspirada mesmo, isso aí foi inspiração mesmo, porque eu até conversei com a Vera, porque eu estava em dúvida em falar do ponto do Evangelho segundo o Espiritismo da porta estreita ou da vida após a morte. Porque nós, como espíritas, nós sabemos a doutrina que vem com o Espírito de verdade, trazendo para nós o cristianismo redivivo, consolador, que Jesus prometeu um pouco antes de voltar ao Pai pelo Gálgota. Ele prometeu aos seus discípulos que ele ia pedir ao Pai que enviasse um consolador, que ficasse conosco para sempre, né? E a doutrina espírita, ela vem trazer o consolador prometido pelo Mestre. E o dogma da reencarnação, ela vem explicar através a primeira foi com Moisés, a primeira revelação. A segunda veio com Jesus, encarnado no planeta, trazer a boa nova. E o dogma da encarnação, da reencarnação naquele tempo, o mundo ainda não estava maduro para poder assimilar daquela forma que Jesus gostaria de passar, porque ainda existia um véu. E nós estávamos lá, porque nós somos espíritos milenários. Não é a primeira vez que estamos aqui no planeta Terra, nem será a última, porque ainda estamos povoando o planeta que está na segunda escala dos mundos, de provas e expiações. E isso vem mostrar que nós ainda somos espíritos muito aprendizes na questão moral. Nós ainda somos muito devedores da lei, justiça, amor e caridade, que é a lei do Pai, e devedores do nosso próximo. Porque ainda não conseguimos exemplificar com os nossos atos, com os nossos pensamentos e com nossos comportamentos, principalmente a nossa conduta, o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse aí resume todas as leis e todos os profetas que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio trazer o verbo divino. Ele não escreveu uma linha, ele foi só exemplo. E quem passou para nós, através dos tempos, foi os evangelistas, os seus discípulos. Então, Jesus, naquele tempo, ele já falava da reencarnação de uma maneira por parábolas, porque nós ainda não estávamos em condições de absorver aquela maneira que hoje nós temos condições de absorver. Então, nós sabemos, como espíritas, que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós não somos seres humanos vivendo mais uma experiência espiritual nas religiões criadas, para que possamos até ter esse contato com a divindade. Nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma experiência carnal. Então, por conta disso, o nosso tempo aqui, nós temos que encarar o planeta Terra como um planeta escola, que a espiritualidade superior nos conta que foi delegado, ofertado do próprio Pai, Criador do Universo, dos seres e das coisas, que está no tudo e no todo. Ele elegeu o Cristo Jesus para ser o governador desse órgão, há 4,5 bilhões de anos. A nossa capacidade perceptiva intelectual não tem nem como aquilantar 4,5 bilhões de anos. Então Jesus é uma luz, é um sol
que veio ao mundo por nos amar demais. E o maior sacrifício desse grande missionário, médium de Deus, foi que ele teve que orbitar pelo planeta para poder constituir um perispírito. Porque ele era luz plena, gente. Então vocês imaginam que a luminosidade dele, nossa, acabaria conosco, entende? Então ele teve que descer a nós, e esse foi o maior sacrifício dele, né? Voltar a um planeta muito primitivo em relação ao quilate dele, a luminosidade dele, um espírito puro, completamente depurado. E como ele, existe outros Cristos, em Júpiter, em Marte, isso na nossa galáxia, fora os universos que nós nem conhecemos, certo? Não quanto encarnado. Quanto desencarnado a gente conhece. Então, se for permitido, a gente conhece. O Chico Xavier, por exemplo, tem para nós, né, os contos dele, que uma vez ele perguntando ao Emmanuel, o seu mentor espiritual, que ele gostaria de conhecer, se ele pudesse, outras moradas. Porque Jesus fala, muitas moradas na casa do meu Pai. O Pai é Deus, Criador do tudo e do todo, inteligência suprema. As várias moradas são os vários mundos, que nós nem temos conhecimento, a gente só conhece da nossa Via Láctea. Mas o universo, ele não tem meio nem tem fim. Ele não tem alto nem tem baixo. Ele é infinito, ele é incomensurável. Então, hoje, né, nós sabemos que existe vidas em outros planetas. Que a Terra, na evolução dos mundos, ela está mais próximo do mundo primitivo do que do mundo feliz. Então, olha só, quantas reencarnações já tivemos, quantas reencarnações ainda teremos, para que possamos um dia, né, nos despojar até do perispírito. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a segunda morte, que é quando a gente perde o corpo espiritual, se torna puro, igual Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem mim, ninguém chega ao reino dos céus, ao Pai. Mas acontece que o reino do Pai está dentro de nós, porque nós somos herdeiros dele, somos filhos diletos dele. E muitas das religiões que professam no nosso mundo terreno acham que Deus está muito distante e colocam Jesus, um Jesus histórico. E tem outras que até acham que Jesus e Deus estão personificados no mesmo espírito. E nós sabemos que não. Jesus sempre nos falou, eu e o Pai somos um. O meu Pai que está nos céus. Então ele nunca se delegou Deus, certo? Era um espírito, sim, que trouxe o verbo divino porque já estava depurado. Então, nós sabemos que voltar para casa é algo que aos espíritas, que já temos o conhecimento e aceitamos as vidas sucessivas, aceitamos a pluralidade dos mundos, como eu já explanei aqui, né? Os universos e as galáxias, algumas que nós nem sabemos, e nós sabemos que a reencarnação ela vem como dádiva de Deus, para que nós tenhamos tempo de zerar nossa conta com Ele um dia. E Ele é tão bom, tão misericordioso, que se a minha conta, o meu débito com Ele é muito grande, devido às minhas más escolhas, os meus equívocos, pelo meu livre-arbítrio em vidas pretéritas, se eu me melhorar no campo do amor e da caridade,
E se eu devo 10, aquilo vai cair para 1%. De tão bom e tão misericordioso que ele é. Mas isso depende de um esforço, de dentro para fora, buscando me tornar um ser melhor. O Haroldo Dutra Dias, que todos devem conhecer, hoje, ele, né, como também tantos outros aí, o Rosando também, eles têm divulgado muito a doutrina espírita, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo. Ele falou uma vez, numa palestra dele, o seguinte, que nós não temos que nos preocupar com terapias de vidas passadas, porque hoje está em voga fazer terapia de vidas passadas. Não pelo fato de curiosidade, isso não, mas pelo fato de amenizar sintomas, né? Então, ele diz que a reencarnação é a própria terapia de vidas passadas, porque está inserido nela as nossas vidas pretéritas. Só que Deus é tão maravilhoso, tão benevolente e tão amantíssimo que Ele dá o véu do esquecimento. Gente, imagina se eu lembrasse, em plena consciência, hoje, no aqui e agora, que o meu filho amado, que eu gerei 9 meses, foi aquele que me colocou, foi o meu algoz do passado. Seja lá no século XV, no século XIX, não importa. Se eu identificasse naquele corpo, hoje, naquele espírito, o meu algoz do ontem, como é que eu ia amá-lo? Como é que eu ia perdoá-lo? Como é que seria essa minha convivência com esse espírito que eu estava dando, né, uma oportunidade, eu e o meu cônjuge, para formar um corpo biológico, para ser o casulo desse espírito imortal? Como seria isso? Ia ficar muito difícil. Por quê? Porque nós ainda somos muito orgulhosos. Nós ainda somos muito egoístas. Então, nós ainda, infelizmente, temos isso como um ranço muito forte nas nossas raízes perispiríticas. Então, a gente traz isso no bojo. E é isso que a doutrina nos alerta, que é o mal do século. Vencer egoísmo, vencer orgulho, é a gente se libertar, como diz Joana de Anjos, para que a gente possa evoluir moralmente, ser um ser mais humilde. Humildade é uma virtude do self, da alma, muito difícil, gente, porque ainda temos o ranço do orgulho e do egoísmo. Então, e a nossa humanidade confunde a virtude maior, que é a humildade, em aquele indivíduo que não tem voz ativa, aquele indivíduo que se submete ao outro, aquele indivíduo apagado, que não tem escolha, que não tem direito de opinar, e não é nada disso. A humildade, muito pelo contrário, a gente consegue sublimar justamente esse bendito orgulho do outro e a vaidade exacerbada do ego. Chico Xavier é um exemplo disso. Ele conseguiu realmente cumprir a missão dele até os 92 anos de idade. Eu tive a oportunidade, não sei se todos estavam presentes, de fazer uma palestra aqui sobre o Chico Xavier, falando mais, né, da missão, né, que ele absorveu, como Allan Kardec também absorveu a missão de codificar essa doutrina consoladora que traz para nós de onde vim, para que vim e para onde irei. Ele vai passar agora ali, passa, amor, por favor, o próximo slide. Então, tá lá, né, em Paris, né, aonde o Kardec foi enterrado. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Não é isso? Então, isso já nos traz a certeza inconteste que nós estamos no mundo de passagem.
que a nossa essência é a imortalidade e que aqui a gente tem que olhar esse mundo como um país estrangeiro, que a gente leva o quê? Poucas roupas para adquirir novas lá. Não é assim? Alguém sai aqui com a mala e vai para o estrangeiro, um país estrangeiro, abarrotada a mala? Não, né? A gente leva o necessário. É isso que a gente tem que aprender. Que daqui nós não levaremos nem o nosso corpo, porque ele também não nos pertence. Mas a gente tem um compromisso com ele, de cuidá-lo, de higienizá-lo e absolutamente de não, vamos dizer assim, congestioná-lo dos excessos que é a porta estreita do mundo material. E aqui no Ocidente, ao contrário do povo do Oriente, nós damos muito ênfase ao ter, ao materialismo. A gente reencarna, já reencarnamos várias vezes, e por conta desse véu do esquecimento, a gente esquece do compromisso que fizemos antes dessa nova oportunidade na carne. E viemos, e muitas das vezes não retroagimos, porque dentro da nossa filosofia espírita, o espírito, ele não volta, não regride as aquisições que ele já conquistou pelos seus esforços, pelas leis morais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Nós aqui temos que trabalhar para poder ter uma vida digna, dentro de tudo aquilo que o trabalho possa nos ofertar em valores materiais. Mas como espíritos, nós somos duais. Nós temos o ter e o ser, que temos que equilibrar. O que está acontecendo no mundo materialista? É o ter aqui em cima, o intelecto aqui em cima, o poder, o dinheiro aqui em cima e as questões espirituais cá embaixo. Então, olha a distância do ter e do ser. Aí a gente entra em desespero. Quando a gente perde os valores materiais, quando a gente é acometido de uma perda de um ente querido, quando a dor se instala no corpo físico, quando a gente perde um amor que não deixa de ser um luto, então a gente entra em desespero porque a gente não está trabalhando dentro para fora o ser imortal que está aqui dentro. Isso aqui é uma veste, que um dia vai ser despojada. E o nosso corpo espiritual segue, com a nossa centelha, que é o espírito imortal. Por enquanto, somos alma, estamos encarnados. Quando, pela desencarnação, nós voltamos à pátria espiritual, com o nosso perispírito ou corpo espiritual, junto com a nossa centelha espírito imortal. E o nosso corpo carnal baixa a sepultura, não é assim? E o que a gente dá mais valor quando está aqui nesse mundo? Ao perecível. Pois é. Então, pode passar, Jorge, por favor. Aqui tem ali, mas eu vou ler antes aqui, voltando para casa. Esse livro aqui, ó, vocês vão ver lá no final dos slides que eu coloquei a bibliografia, se vocês quiserem ter acesso depois, com mais calma. Eu coloquei os livros que eu tirei a palestra, tá, gente? Eu fiz uma pesquisa. Mas esse livro aqui eu gosto muito, indico muito ele para os meus pacientes, mesmo para aqueles que não são espíritas, porque ele traz um consolador muito grande. Voltando para casa, aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade como nós encarnados pensamos. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Quem falou isso foi Sansão, um daqueles que ajudaram o Allan Kardec e ao Espírito de Verdade na contribuição do Livro dos Espíritos e do Pentateuco. A dor decorrente da perda de um ente querido
sobretudo daquele que partiu